Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Juízes, capítulo 6, verso 34. Todas as vezes que os homens têm que enfrentar alguma batalha, alguma guerra, logicamente, eles se preparam antes. Jesus disse isto. Hoje as nações se preparam diariamente, constantemente, mesmo não havendo guerra declarada. Mas todas as nações estão se preparando, se armando como um preventivo, um cuidado, porque se amanhã for necessário, então conta com as suas forças de defesa e muitas vezes de ataque, não é? Amados, espiritualmente falando, não é diferente. É a mesma coisa. Bom é que todas as pessoas que se chamam cristãs estivessem preparadas. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando estamos na bonança, então devemos esperar, devemos prever que a qualquer momento poderá haver uma tempestade. Nós nos preparamos geralmente sob emergência. O profeta desta era diz que infelizmente é necessário uma emergência. Vamos dar um exemplo. O lar fica sem o culto doméstico. A mulher não ora. O homem não ora. Não lê a Bíblia, não se aproxima de Deus enquanto tudo vai bem. O corre-corre do dia toma todo o tempo. Então, logo, quando vem uma aflição, quando aquele lar é atacado por uma enfermidade grave, um desastre ou outra coisa qualquer, então é hora da emergência. É hora de buscar a Deus. Mas o profeta adverte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A vacina é um tipo muito perfeito que cabe na análise que estamos tecendo nesse instante com os nossos ouvintes. A vacina é um preventivo. Ela não é propriamente um curativo, mas ela previne, ela evita a paralisia, o tifo, a varíola e qualquer outro tipo de mal, de enfermidade que pode ser evitado através da vacina. Bom é que todos fossem vacinados. Bom é que todos fossem prevenidos. Quantas crianças teriam saúde, não estariam paralíticas hoje, se antes tivessem sido vacinadas contra a paralisia infantil.
A previdência cabe perfeitamente na vida humana, é recomendada e deve ser usada de uma maneira cautelosa, cuidadosa, até em certo ponto exigente, no sentido humano. Agora, se no sentido humano isto é recomendável, pensemos então no sentido espiritual. O humano é passageiro, de todos os modos passa, todo sofrimento, toda glória passa. Porém, o espiritual é eterno. Mais do que nunca, tem chegado o momento e a hora de que todos que esperam em Deus sejam revestidos do poder do alto. Tenham o Espírito Santo, como as 5 virgens prudentes tinham azeite de sobressalência e estavam devidamente preparadas para entrarem para as bodas do Cordeiro. Assim também devemos estar como a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pensem vocês que Deus apanha quem quer que seja de improviso. Não. A Bíblia diz que antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisa aos seus servos, os profetas. E o que fazem esses profetas? Eles clamam, eles tentam, fazem tudo para avisar o povo. Mas, de um modo geral, o povo é rebelde. É rebelde a voz do Senhor, porque Deus sempre usa homens simples e humildes que não saem das fontes requeridas pela sociedade religiosa. Homens que saem do deserto para darem avisos de suma importância. Mas perguntamos nós nesse instante, em que tempo e em que época os homens natural, o mundo natural, pôde dar ouvido a um profeta de Deus? Em tempo algum, mas sempre aqueles que deram ouvido, estes foram salvos em tempo. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Os meus amados irmãos, que nos ouvem nesse instante, sabem e conhecem a história de Gideão. Vou repetir onde se encontra este fato, no livro de Juízes, capítulo 6. Quando Israel estava sob a servidão dos midianitas, Gideão estava ali malhando trigo, um tipo muito perfeito. E o anjo do Senhor veio a ele. Ele disse: não temas, varão valoroso, o Senhor é contigo. Agora, o versículo que nós destacamos nos informa que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. O anjo do Senhor comissionou a Gideão a enfrentar uma batalha, encabeçar uma batalha tremenda, que significaria a libertação total do seu povo. Agora notemos, como pode Deus incumbir a um homem tão simples, conforme ele mesmo reconheceu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que equipamento? Com que tipo de diploma? Com que tipo de teologia? Com que tipo de sabedoria poderia eu
libertar um povo que está precisando de Deus, precisando de ser revestido do Espírito Santo? Com que arma? Muito bem, a resposta está sempre presente, acompanhando as perguntas. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Então o Espírito do Senhor revestiu a quem? A Josué, a Moisés, a Elias, a Davi para enfrentar o Golias e libertar o seu povo? Meus irmãos, vejam que tipo de preparação tiveram os homens a quem Deus usou para libertar um povo. Por quem eles foram preparados? Que documentos eles portaram? Leiam a Bíblia e atinem para isto, para que vocês não venham em tempo algum depositar a sua fé em sublimidade de sabedoria humana. Paulo teve esse cuidado com a igreja. E eu, quando vim ter convosco, não vim com sublimidade de sabedoria humana, para que a vossa fé não se baseasse, em outras palavras, no intelecto, no que perece, em argumentos filosóficos apenas, mas para que a vossa fé baseasse no que é concreto, no que é real, em Cristo este crucificado. Paulo estava convicto de que ele deveria ensinar para a igreja aquilo que ele havia recebido do Senhor. Gideão teve a convicção, teve o sinal de Deus, e antes dos apóstolos iniciarem o seu ministério, eles tiveram de ser revestidos do poder do alto. Notem que o que eles mais necessitavam, antes de dar um passo sequer no ministério, era de serem revestidos do poder do alto. Como posso eu querer fazer a obra de Deus, refletir a Cristo, fazer as obras de Cristo, sem que Cristo antes esteja em mim? Como pode você querer libertar suas filhas, seus filhos, antes de você mesmo ser liberto, ser uma mãe liberta do pecado, da vaidade, do mundanismo? Antes de você mesmo ser cheio do Espírito Santo? Como você poderia dar aquilo que você não tem? Pedro disse: aquilo que tenho, isso te dou. Eu gosto de meditar nestas coisas, porque isto é o único alimento que satisfaz o clamor da alma que procede de Deus. Se há um fundo clamando dentro de você, um clamor dentro de você, naturalmente existe algo para responder esse clamor. Agora, a sua alma não está clamando por uma coisa vazia, não está clamando por uma coisa balofa, por uma coisa sem o concreto de Deus. A sua alma está clamando pelo revestimento do poder do alto, porque estamos enfrentando a maior batalha jamais pelejada. A mente do homem tem se tornado no campo da maior batalha jamais pelejada. E os sentidos do corpo humano e os sentidos do espírito, 5 sentidos no corpo e 5 sentidos no espírito, têm sido os canais pelo qual a dúvida na palavra de Deus, que tem sido gerada nas almas dos homens, através dos falsos evangelhos, através do evangelho anátema, mentiroso, abominação. Então essa dúvida na palavra de Deus tem regido os homens, tem regido o povo chamado cristão,
E esse povo se encontra em uma verdadeira bancarrota, espiritualmente falando, sob uma servidão 1000 vezes pior do que aquela que Israel se encontrava sob os midianitas. Havia solução para Israel naquele dia, e eu pergunto, há solução para o povo de hoje? Existe um slogan: Cristo é a única solução. Na verdade o é, mas quando Cristo vem, eles jogam a solução fora. Eles passam por Cristo e cospem no rosto de Cristo, porque Cristo é a palavra genuína. Ele vem justamente nos oferecendo a armadura através da qual, a única armadura através da qual, não de tal igreja ou de outra igreja, mas a armadura de Deus, aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A couraça divina, o capacete da salvação, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a vida de oração em espírito. Ser revestido do Senhor foi a necessidade de Gideão. Ser revestido do Senhor, do Espírito do Senhor, foi a necessidade de Sansão. Ser revestido do poder do alto foi a necessidade dos apóstolos. Foi a necessidade primordial de todos os mensageiros a quem Deus usou durante as eras da igreja. Ser revestido do Espírito do Senhor é o que o pastor precisa antes de tudo. Antes de qualquer recomendação de organização religiosa, antes de qualquer coisa, de qualquer identidade de homens, o que um pastor precisa é aquilo que Davi necessitou com experiência. Precisa de ser revestido do poder do alto, da armadura de Deus. Ele dispensou a armadura de Saul. Ele ficou amarrado com aquela armadura. Ele viu que sem aquela armadura ele estava muito mais livre para enfrentar o leão antes e o urso antes. Ele carregava um testemunho que o Senhor era a sua porção suficiente. Era o único refúgio real que ele tinha, e por isso ele pôde enfrentar a Golias. E se vocês conhecem bem a história de Gideão, vocês sabem que ele venceu com a minoria apenas. Uma minoria que tinha fogo dentro de seus cântaros, que tinha luz e que tiveram coragem de quebrar esses cântaros e mostrar esta luz para os inimigos. Deus destruiu os midianitas de uma maneira secundária, não precisou nem da maneira primária dele agir. Sim, não precisou nem das espadas de Gideão para aquilo. Apenas através de um sonho, que é a maneira secundária de Deus agir, ele acabou com os midianitas. E agora, quando ele tem nos dado a sua maneira primária, que é sua palavra, e nós nos garbando de cristãos, derrotados pelos vícios, pela vaidade, pela infecção, a infecção que as diversões mundanas têm causado, o câncer que ela tem causado em nossas famílias. Tendo nós em mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e o Espírito Santo à nossa disposição, somos um povo derrotado espiritualmente falando. Oh, mas sim, não estou falando no lugar dos eleitos. Agora eu falo pelos eleitos e como eleito de Deus. Onde está, ó morte? Onde está, ó midianitas? Onde está o mundo cruel? Onde está o inimigo? O inimigo agora deve ser procurado por aqueles que têm a palavra de Deus. Gideão então saiu atrás do inimigo, daqueles que estavam escapando-se do juízo. A noiva de Cristo está revestida do poder do alto, não está derrotada. Satanás está derrotado, o inimigo está derrotado. Eu creio nisto. Você deve crer nisso nesse instante, aceitando a palavra de Deus.
buscando antes de tudo o revestimento do poder do alto, que é a fé genuína na mensagem que Deus envia no seu dia. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.